paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Eu sou a pastora Eliane e quero trazer um estudo bíblico para você sobre Sansão. E nós vamos falar nesse estudo sobre o enigma, aquele enigma profético de Sansão. Você sabia que aquele enigma que Sansão, ele ali no livro de Juízes 14, no versículo de 1 a 19, aquele enigma que ele deixou para que o povo tentasse descobrir, você sabia que esse enigma, ele foi profético? Vamos aprender sobre isso. Meu irmão, minha irmã, abra tua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 14, por favor, leia do 1 ao 19. Eu não vou ler aqui para não fazer com que o estudo seja muito grande. E eu quero ir direto ao ponto com você. Depois que você lê, dá uma pausa nesse estudo, leia. Depois volte a ouvir o que temos a dizer sobre o enigma profético de Sansão, ali mencionado. Vamos lá? Meu irmão, minha irmã, antes de mais nada, eu quero deixar claro para você que são muitas as lições teológicas, os fóruns teológicos que a história de Sansão encerra e ensina. Mas aqui com você, nesse estudo especificamente sobre Sansão, eu quero abordar uma dessas lições, um desses fóruns teológicos. Para quem ainda não se convenceu de que a Bíblia é um livro enigmático, deixo mais esse assunto para corroborar o enigma do 70, que mostra muitos esclarecimentos para aqueles que estão esperando com paciência, com temor e sem tremor, o arrebatamento da igreja. Meu irmão, minha irmã, vamos falar de Sansão. Sansão foi um dos juízes que julgou o povo de Israel num período em que Deus teocraticamente agia através de homens escolhidos e ungidos. O enigma de Sansão tem dois significados, além de outras lições teológicas, sendo um explicado pelo próprio Sansão e o outro significado não explicado, porém profético. Quem lê a referência indicada entende que se trata de algo sobrenatural. Um leão morto que, ao invés de putrefazer, transforma-se misteriosamente num enxame de abelhas com mel. Trata-se de um enigma profético sobre Jesus. Isso mesmo. O objetivo principal, meu irmão e minha irmã, desse assunto é provar que Deus fala por enigmas. Talvez Deus esteja falando com você através de vários enigmas e você ainda não está entendendo. Tem gente que quer prova concreta. Tem gente que duvida que Deus é na tua vida. Tem gente que duvida porque te acha pequeno demais para a grandeza que Deus tem para você. E se ele não vê algo sobrenatural, algo concreto acontecer, ele não vai acreditar e vai pecar o tempo todo te julgando, te condenando, mas não vai acreditar. Mas com Deus é diferente. É muito diferente. Porque Deus fala por enigmas. E assim como a roupa do rei, eu não sei quem conhece essa história, que só os inteligentes podiam ver, os burros não. Os enigmas de Deus, somente aqueles que têm santidade, vida com Ele, podem entender. Aqueles que estão afastados dessa santidade, dessa intimidade, não conseguem entender.
De forma, meu irmão e minha irmã, que a história de Sansão por si só já é um enigma. Dentro dessa história, nós encontramos um enigma envolvendo outros enigmas, como vamos estudar aqui a seguir. Juízes capítulo 14, versículo 5. Desceu, pois, Sansão com seu pai, com a sua mãe, a Timnate. E chegando ele às vinhas de Timnate, um leão novo, rugindo, saiu-lhe ao encontro. Detalhes: Sansão, com seu pai e sua mãe, um leão novo. Sansão, a maior autoridade dos judeus de sua época, simboliza teologicamente a figura das autoridades judaicas que, com suas próprias mãos, entregaram Jesus aos romanos. O leão novo simboliza a figura de Jesus. O leão da tribo de Judá. Juízes, capítulo 14, versículo 5 e Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, você verá sobre o leão da tribo de Judá. Com seu pai e mãe, simboliza a figura dos pais do judaísmo. Na figura dos responsáveis pelo judaísmo da época de Jesus, profeticamente. Apocalipse capítulo 5, versículo 5, contextualiza com Juízes capítulo 14, versículo 5, em relação ao leão. Apocalipse capítulo 5, versículo 5, e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Juízes capítulo 14, versículo 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, e todo, de modo que ele, sem ter coisa alguma na mão, despedaçou o leão como se fosse um cabrito. E não disse nem a seu pai, nem a sua mãe, o que lhe tinha feito. Meu irmão, minha irmã, Sansão mata o leão com as mãos, simbolizando aí a morte de Jesus pelos judeus, que o entregaram com suas próprias mãos aos romanos. Lá em Juízes capítulo 14, versículo 6. Os romanos foram os carrascos, mas os responsáveis pela morte de Jesus foram os próprios judeus. Queridos e queridas, Juízes capítulo 14, versículo 8. E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la, como esposa, a mulher lá, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, eis que nele havia um enxame de abelha com mel. Depois de alguns dias, o leão morto transforma-se num enxame de abelha com mel, simbolizando o quê? A igreja. A igreja que se formou em Cristo Jesus após sua morte e ressurreição. Leia Juízes capítulo 14, versículo 8. Juízes capítulo 14, versículo 9. E tomou-o nas mãos, foi andando e comendo dele, e foi a seu pai e sua mãe, e deu-lhe do mel, e comeram, porém não lhe deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. A presença dos pais de Sansão na ocasião da morte do leão e terem comido o mel que se transformou o corpo do leão tem o simbolismo de mostrar profeticamente como os pais do judaísmo
responsáveis pelo judaísmo, tiveram participação próxima na morte de Jesus. Porém, queridos e queridas, ainda vão Israel, como nação, comer do mel da salvação. O Messias, Jesus. Precisa ficar claro que as abelhas não fazem colmeias em animais em decomposição. Logo, Deus usou esse artifício sobrenatural para caracterizar uma mensagem profética e enigmática. O enigma de Sansão, propriamente dito, envolve um complexo enigma profético de Jesus em Juízes 14:14. Juízes capítulo 14, versículo 14. Porque em Juízes capítulo 14, versículo 14 vai dizer: então lhe disse, do comedor saiu a comida, e do forte saiu a doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Do comedor saiu a comida, quer dizer, do leão da tribo de Judá, Jesus. Saiu o alimento para a vida eterna. João, capítulo 6, versículo 55. João 6,55 diz: porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Do forte saiu a doçura, quer dizer, do forte, onipotente, Mateus capítulo 28, versículo 18, de Jesus saiu o mel, doçura, simbolização a salvação, que se transformou a morte de Jesus para quem o aceita como Salvador eterno. Aleluia! Você está conseguindo entender? Você está conseguindo acompanhar? Escuta quantas vezes você precisar, mas isso é profético. Entenda isso. Juízes capítulo 14, versículo 14, parte B. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Quer dizer que somente após 3 dias da morte de Jesus, na sua ressurreição, foi que ficou plenamente entendido teologicamente todo o mistério e ministério de Jesus. Aleluia! Para quem não tem pleno conhecimento da afirmação acima, eu sugiro a leitura do capítulo 24 do livro de Lucas. Meu irmão, minha irmã, a ressurreição de Jesus está em Lucas 24, de 1 a 12. Os discípulos no caminho de Emaús está em Lucas capítulo 24, de 13 a 35. Jesus aparecendo aos discípulos está em Lucas capítulo 24, de 36 a 43. Jesus explica as escrituras está em Lucas capítulo 24, versículo de 44 a 49. A ascensão de Jesus ao céu está em Lucas capítulo 24, versículo de 50 a 53. E para concluir, para encerrar esse estudo que eu espero em Deus você tenha entendido, o enigma de Sansão é uma demonstração clara de como Deus fala por enigma na sua palavra. Juízes capítulo 14, versículo 14, então disse, do comedor saiu a comida, e do forte saiu a doçura, e em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Do comedor saiu a comida, repito, Jesus era considerado glutão pelos fariseus e demais opositores, pois, ao que tudo indica, desenvolvia uma atividade ministerial intensa e sentia muito apetite ao se alimentar, a ponto dele mesmo repetir as palavras de seus sucessores. Repetir as palavras de seus opositores.
Lucas, capítulo 7, versículo 34, vamos ver isso? Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizes: eis aí um glutão, um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Do forte saiu a doçura. Já quer dizer, do leão morto, Jesus ressurreto, saiu a doçura, salvação. No Deus Filho está a onipotência. Leia João, capítulo 1, versículo 3. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Vai anotando aí, depois vai ler. O enigma de Sansão é uma profecia enigmática sobre a morte de Jesus, anterior aos profetas. A teologia é uma ciência dos enigmas de Deus. E a Bíblia, o livro teológico, que contém toda a verdade. Porém, queridos e queridas, encoberta por enigmas, mas revelados no devido tempo, por Deus, em exegese, hermenêutica, contextualizado. Desnecessário é citar o texto da morte, ressurreição e formação da Igreja de Cristo, amplamente conhecidos no Novo Testamento. A Bíblia é um livro enigmático por excelência de Deus. E querer interpretá-la literalmente tem sido a causa de tantos comentários desacreditados. Números, capítulo 12, versículo 8. Boca a boca, falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu povo, contra Moisés. Pense nisso, meu irmão, pense nisso, minha irmã. Reflita sobre esse estudo que você acabou de ouvir. E depois, se desejar, fale conosco, comente, dê sua opinião. Esse artigo, esse estudo, é de inspiração de um grande profeta que nós buscamos. Aqui não está dizendo o nome dele, então eu não tenho como compartilhar. Diz apenas que é uma inspiração posterior à publicação de um livro anunciado. Próximos assuntos e vem os assuntos seguir. Deus abençoe a você, a sua vida, e que esse enigma possa ter sido revelado para você, porque para mim foi. Deus abençoe, a paz do Senhor.